Isso daqui que eu vou explicar é ao mesmo tempo muito básico e quando o aluno nunca viu isso, ele não é tão trivial, mas quando ele se acostumar fica bem óbvio. Eu vou mostrar que a velocidade, uma definição, é o deslocamento por unidade de tempo. E eu vou mostrar que é possível você calcular isso muito fácil analiticamente, utilizando polinômios, quando estiver falando de velocidade instantânea. Então, só para retornar aqui nas ideias ainda em nível de ensino médio, imagina que eu tenho o eixo x aqui, eu tenho um instante t1, por exemplo, um segundo, na posição x1. Então, essa daqui é a posição x1, por exemplo, 3 metros. E aqui eu vou ter, num instante posterior, t2 igual a 3 segundos, por exemplo. Aqui vai ser x2, o valor aqui x2, isso daqui vai ser, por exemplo, 8 metros. Daí eu pergunto, qual que é a velocidade média da partícula sair aqui da posição 3 até a posição 8? Bem, a velocidade média é a aplicação dessa fórmula, o deslocamento pelo tempo que ele levou para fazer esse deslocamento. Isso quer dizer que qual foi o deslocamento? O ΔX aqui é x2 menos x1, que é 5, e a variação do tempo é 3 menos 1, que é 2. Isso quer dizer que a velocidade média foi 2,5 metros por segundo, certo? Mas eu não estou interessado nesses exemplos de ensino médio, eu estou interessado em discutir o contínuo. Eu tenho um conjunto contínuo de posições em função do tempo, eu estou representando isso graficamente. E eu quero calcular a velocidade ponto a ponto. Tá? Eu vou começar calculando a velocidade média. Então eu tenho no instante t a posição x. Num instante posterior, em t mais ΔT, onde é simplesmente invertendo isso daqui, o meu t mais ΔT é o meu t2, é o meu t mais ΔT, onde eu estou chamando t de t1 simplesmente de t. Eu vou ter uma variação do tempo, ΔT, eu vou ter uma nova posição x2, que é x mais ΔX. A velocidade média ela vai estar associada com esse triângulo retângulo aqui, ó, certo? Com a tangente desse ângulo, já que ΔX dividido por ΔT é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é a tangente desse ângulo θ aqui. Certo? Aqui está mais claro, eu estou passando a reta secante aqui, e a tangente você precisa revisar o círculo trigonométrico para ter certeza do que é a reta tangente. Mas tudo bem. Eu estou interessado mesmo, não na velocidade média. Eu quero saber a velocidade ponto a ponto ao longo da minha trajetória. Então eu quero saber qual que é a velocidade instantânea. Para saber a velocidade instantânea, eu vou fazer com que esse intervalo de tempo aqui, que vai resultar nesse triângulo retângulo, esse intervalo de tempo vá a zero. Isso quer dizer que essa reta tangente, essa reta hipotenusa aqui desse triângulo, ela vai ficar cada vez mais próxima da curva, da trajetória real, até o ponto que quando ΔT vai a zero, ela vai tangenciar. Tá? Nesse instante aqui do vídeo, é muito importante que você faça um resumo, né, do capítulo 2. Eu uso Halliday, né, como livro, porque ao mesmo tempo, como eu falei no começo do vídeo, ao mesmo tempo que são conceitos muito simples, como é novidade, não é trivial para um aluno que não está acostumado. Então leva um tempo para isso entrar na cabeça. Mas tá, a velocidade instantânea, portanto, vai ser o deslocamento dividido pelo tempo, quando o tempo, né, então, tende a zero. Então eu vou pegando triângulos cada vez menores aqui, com ΔT cada vez menor. Quando o ΔT tende a zero, a minha hipotenusa vai ficar exatamente em cima da trajetória. Então, num exemplo básico aqui, para calcular a velocidade instantânea, a gente tem aqui, começa com a posição 0 e não varia a posição. Isso quer dizer que a velocidade é zero. Já que a inclinação da curva, se eu desenhar aqui o círculo trigonométrico, coloco aqui a tangente, certo? Esse ângulo aqui vai me dar, né, esse ângulo aqui, θ. O valor onde ele cruzar aqui vai dar o valor da tangente, certo? Então, quando a inclinação for zero, ou seja, quando θ for zero, a tangente é zero, a velocidade é zero. Aqui eu vou ter uma inclinação alta. Isso quer dizer que eu vou ter uma velocidade alta.
Aqui começa a diminuir a velocidade, porque começa a diminuir a inclinação. Nesse ponto aqui a inclinação é zero, portanto nesse ponto a velocidade é zero, certo? Então nessa região, entre esse instante do tempo e esse instante do tempo, a velocidade foi sempre positiva. Só aumentou a posição, eu só me afastei da origem. Nesse instante aqui é o ponto de retorno, né? Nessa posição aqui é o ponto de retorno, aonde a velocidade vai começar a ficar negativa, eu vou começar a me reaproximar da origem. Então a inclinação aqui vai estar negativa, vai dar uma tangente negativa. Aqui em torno dessa região eu vou ter o maior valor da velocidade, só que negativo, até que ele vai desacelerar, vai diminuir a velocidade até que ele vai parar, que a tangente é zero, então a velocidade vai ser de novo zero. Daí ele vai começar a voltar na direção da origem. Voltando na direção da origem, a inclinação ficou de novo positiva, até que mais ou menos numa certa região aqui eu vou ter uma velocidade máxima inclinação. Daí a inclinação começa a diminuir de novo e ele volta para a velocidade zero. Então você percebe que olhando a inclinação ponto a ponto da curva da posição, eu consigo ter uma ideia da curva da velocidade. Tá, mas como que eu faço isso nos exemplos práticos, né? Nos exemplos que eu preciso de uma expressão para isso daqui. Eu não vou, eu posso até calcular numericamente, mas é mais interessante ter uma expressão. Os exemplos que a gente vai usar na física 1 vão ser basicamente exemplos polinomiais. Vão ser exemplos em que a posição vai ser uma função, um polinômio no tempo. Vai ser t elevado a um número inteiro. Normalmente, o n não precisa ser inteiro para valer o que eu vou explicar aqui. Eu vou explicar a regra do tombo. Nessa regra do tombo, basicamente, se x for igual a t elevado a n, a derivada, que é a velocidade instantânea, a derivada do x, vai cair o n na frente, vai ficar t, e no expoente eu vou subtrair 1. Então, por exemplo, se x for igual a t elevado a 2, a velocidade vai ser igual a 2t, porque o expoente aqui subtraindo 2 vai sobrar um 1 aqui em cima. Tá? Como que eu provo isso? Eu provo isso utilizando o binômio de Newton. Dá uma pesquisada aí no Wikipedia, binômio de Newton. Eu não vou dar os detalhes, porque os detalhes já estão aqui, já está o passo a passo. Você pode congelar o vídeo, pegar um caderno se você tiver interesse, abrir isso daqui e verificar que essa regra do tombo é deduzida dessa maneira. Tá? Isso daqui, conhecimento de binômio de Newton é também conhecimento de ensino médio. Tá? Mas tá, basicamente você consegue mostrar que os termos, quando você abre aqui a somatória, quando ΔT tende a zero, sobra só o primeiro termo, e esse primeiro termo aqui é a regra do tombo. Tá, vamos mostrar um exemplo. Vamos mostrar um exemplo aqui de um gráfico, que eu fiz aqui um gráfico no plot, onde eu peguei x de t é 3 mais 2t menos t quadrado. Então é essa parábola aqui voltada para baixo. Utilizando a regra do tombo, eu vou calcular a derivada disso daqui, ou seja, eu vou derivar x em relação ao tempo para achar a velocidade. Esse primeiro termo é constante. Como é um termo constante, ele não varia, a derivada dele dá zero. O próximo termo é como se fosse t elevado a 1. O 1 cai na frente, fica 1 vezes 2, repete o 2, e fica t elevado a 1 menos 1, fica t elevado a 0, some o t, certo? Então fica esse 2t, quando derivo, sobra só o 2. E o menos t quadrado vai cair o 2 para frente, vai ficar 2t, subtraindo o 2 aqui, fica o expoente 1, certo? Esse daqui também é um exemplo muito simples, mas eu acho que é pedagógico para você entender. Se eu olhar agora, analisar o gráfico, as inclinações, bem, aqui a inclinação está positiva, então a velocidade é positiva, a velocidade está dando maior do que zero. Nessa região aqui, ó, a inclinação, a reta tangente, a curva, ela está na horizontal, isso quer dizer que a velocidade é zero, ó, a velocidade está cruzando em zero. Aqui a velocidade começa a ficar negativa, então, certo? A velocidade começa toda essa região aqui, a velocidade está negativa. Tá, eu não acho que você
vai aprender isso daqui se você não fizer um resumo do conteúdo que está no livro. Isso daqui é só uma ideia de fazer um vídeo rápido mostrando que a velocidade instantânea é a derivada da posição no tempo, mostrando como que a gente chega nisso daqui. Vou gravar um próximo vídeo agora mostrando como eu consigo, a partir da curva da velocidade, obter a posição, sabendo a posição inicial.